Você teve a oportunidade de dar o seu melhor para Ele nessa manhã, o seu sacrifício racional. Agora é hora de você ouvir a voz de Deus para a sua vida, amém? Quem crê que Deus tem uma palavra para o teu coração agora? Deus seja louvado. Já faz algum tempo que eu venho navegando nessa palavra que me foi revelada. Eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente ao seu coração. O tema da mensagem de hoje: o direcionamento de Deus garante a provisão. O direcionamento de Deus para a sua vida gera e Ele garante a provisão. Amém? Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui, vá para o leste e se esconda junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que te sustentem você naquele lugar. Amém? Toma aí teu assento, tranquilo. E o interessante é que a palavra do Senhor, ela é tão profunda, ela é inesgotável. Você pode ler o texto várias vezes, e cada vez que você lê, Deus vai saltitar aos seus olhos alguma palavra, algum direcionamento. Nosso amigo tradutor, ali no fundo, ele pediu o esboço da mensagem para ele se preparar, né? Mas a palavra de Deus é assim: você lê ela e ela te dá um direcionamento. Aí a gente vai e anota. Mas aí depois você vai ler o texto de novo, tem outros direcionamentos, você vai anotando. Aí você vai ler as anotações, abre outros leques que você vai anotando, vai acrescentando. Ou seja, a palavra do Senhor, ela é inesgotável. Toda vez que você parar e analisar um texto, ou aquilo que você já escreveu, as anotações desse texto, sempre fluirá algo novo. Diga assim: a palavra do Senhor é inesgotável. É uma fonte inesgotável. A palavra do Senhor fala que a sua palavra, ela se renova a cada amanhecer. É justamente por isso, porque ela é inesgotável. E vamos lá. Dentro do que foi ministrado, eu quero abrir um parênteses aqui. Veio a palavra do Senhor ao profeta Elias. Elias, ele já tinha sido direcionado por Deus para enfrentar o rei, dizendo: rei, durante 3 anos e meio não haverá chuva sobre esse país, não haverá chuva na terra, por causa da sua má conduta. E diante dessa palavra que foi lançada, realmente a chuva se parou, o céu cerrou, não choveu. E Deus dá um direcionamento para ele, que é essa passagem: saia de onde você está aí e vá para a beira do rio. Você vai beber lá daquele lugar, daquela água. E eu já ordenei a providência para o seu sustento. Mas o interessante é que a palavra de Deus fala bem assim, ó: saia daqui e vá para o leste e se esconda. Qual foi o direcionamento? Ir para a beira do rio e se não ficar à vista. Por quê? Certamente o rei ia procurar ele para matar, porque ele afrontou o rei. E ele precisava ficar ali na beira do rio, mais tranquilinho, sem alarde, sem holofotes, sem chamar a atenção. Às vezes Deus vai te colocar numa posição que o farol não estará em cima de você. Existem momentos que você vai brilhar como uma estrela na vida, até que o direcionamento venha a ser lançado.
E o direcionamento de Deus, a ação daquela pessoa, diretamente ao coração de Deus. Isso é muito importante. Você ter o seu coração conectado ao coração de Deus. Esse é o segredo. A conexão do seu coração com o coração do Pai gera uma autoridade espiritual no mundo material. Entenda, quando você está com o seu coração ligado em Deus, Deus te dá uma autoridade espiritual para você fazer algumas coisas aqui no mundo material. Veja só, quando o povo saiu do Egito, atravessou o deserto, quando se estabeleceram em Canaã, eles viveram um período guiados pelos juízes, homens guiados por Deus de tempos em tempos. E não tinha um governante, Deus governava o povo. E ele tinha os sacerdotes, que era a voz de Deus. Mas o povo de Israel, com o passar dos anos, começou a olhar para as outras nações, e todas as outras nações tinham um rei. E eles começaram a desejar um rei também. Nós queremos alguém que nos governe. Ou seja, rejeitando o governo de Deus para ser governado por homens. Então Deus levanta o profeta Samuel e fala para eles: ok, já que vocês rejeitam Deus como seu governante, escolha entre vocês alguém para governar vocês. E qual foi a atitude deles? Escolheram Saul. Por que escolheu Saul? Porque ele era um homem alto, bonito, belo, chamava atenção por onde passava. Um homem que por onde chegava todos ficavam ali, intimidado pelo tamanho dele, grandeza, beleza, e de uma só voz o povo dizia: é ele, tem que ser ele o nosso rei. O profeta foi lá e ungiu ele, escolha do povo, o povo quem escolheu. E ele foi. E qual foi a atitude dele? Caminhou mal perante o Senhor. Aí então Deus rejeita o rei Saul e levanta alguém segundo o coração de Deus. Davi. Onde estava Davi? Escondido, por trás das malhadas, quietinho, cuidando das ovelhas de seu pai, sem nenhum holofote voltado para ele. E quando Deus fala para o profeta Samuel: vá na casa de Jessé e ali eu ungirei um dos seus filhos. Chegou lá, o banquete estava posto diante de todos os outros filhos, que era grande, bonito e belo. E quando o profeta chegou para ungir aquele grandão, bonitão, Deus falou no coração dele: ei, você olha para a aparência, mas eu olho para o coração. Não vá pela aparência, não vá pelo status, porque a minha medida é diferente da dos homens. Aí a pergunta é: por que muitas vezes você quer agradar os homens? Porque muitas vezes você quer o holofote, querer se aparecer status para os homens. Hoje em dia a moda é essa: eu preciso seguir o movimento para eu ser aceito. E Deus está falando: você não precisa seguir movimento nenhum, porque quem te aprova só querendo me agradar. O segredo é esse: um coração conectado ao coração do Pai, para dar então o seu coração no trono da graça, na fonte eterna, no coração do Pai. Os que pensam que são grandes podem olhar para você com menosprezo. Muitas vezes é assim, somos medidos, né? Isso aí não vou dar moral para ele. Aí chega um cara mais, ou uma mulher mais, né? Chama atenção. Mas Deus olha para você com um olhar de grandeza. O homem pode olhar com um olhar de rejeição, de não te dar uma atenção. Mas Deus é diferente. O olhar de Deus é o olhar de pai. E pai não rejeita seus filhos.
O ser humano sempre vai medir você pela aparência, mas Deus sempre te medirá pelo seu coração. E o que acontece nesse texto? Deus dá a ordem para o profeta Elias. Ele move algumas coisas para trazer o suporte necessário para que a palavra daquele que tem intimidade com ele seja estabelecida. Deus dá ordem e move algumas coisas. Sabe por que estamos travados? Porque Deus está dando uma ordem e está tentando mover algumas coisas, mas você está agarrado em algumas coisas. Por isso que as coisas não estão acontecendo, porque você está preso, agarrado, fincado em algumas coisas que Deus está querendo mover. Deus delega uma autoridade para o profeta Elias, e o peso da sua palavra é o suficiente para abrir e fechar os céus. Deus delegou uma palavra, através de uma palavra, uma autoridade. É sobre isso. Aqueles que têm o coração ligado no Pai, é-lhe conferido uma autoridade espiritual. E essa autoridade espiritual faz com que você tenha autoridade na geografia onde você mora. Esse é o grande problema, é que a gente não entende nada de autoridade espiritual. Aquilo que Deus dá para nós, a gente não tem entendimento do que fazer. Autoridade espiritual é você ser reconhecido espiritualmente. Você lembra da história de Paulo, quando estava passando em uma das suas viagens, fazendo sinais, maravilhas, expulsando demônios? Aí tinha ali alguns rapazes, e eles falaram: se esse homem consegue expulsar demônios, nós também conseguimos. E foram lá tentar expulsar um demônio, e o demônio olhou para eles e disse assim: eu sei quem é Jesus que você prega, eu sei quem é Paulo, no qual prega a esse Jesus. Mas vocês quem são? Quem são vocês? E essa pessoa que estava endemoniada saiu correndo atrás deles, batendo, e passaram vergonha. Por quê? Porque eles queriam ter uma autoridade que não estava sobre os seus lombos. Porque viu alguém fazendo, quis fazer igual. Mas no mundo espiritual nós temos uma identidade. Entenda isso. Quando você nasce naturalmente, você tem a sua identidade geográfica, sim ou não? Você tem lá um ID, uma identidade, um RG, um CPF, uma carteira de habilitação. É a sua identificação. Mas quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador e nasce de novo, como diz a palavra do Senhor, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. E se torna uma nova criatura. Essa nova criatura é o quê? É a sua identidade espiritual. Então todo aquele que é nascido de novo, ele tem um nascimento espiritual. Você tem uma identificação. Mas a sua conduta é que vai fazer você conhecido ou não espiritualmente. Depende da intenção do seu coração e o grau de intensidade da sua entrega com Deus. Quem está comigo aqui? Antes mesmo de Elias sair do lugar onde estava, Deus já havia preparado o lugar para onde ele iria. Então Deus delega uma autoridade para Elias e um direcionamento, e ele segue esse direcionamento. E quando Deus dá um planejamento para uma pessoa, ele se responsabiliza em cumprir, em dar todo o suporte necessário para aquele planejamento seja cumprido, estabelecido. E
o interessante é que, por que você preocupa tanto como vai ser o seu amanhã? Se Deus está contigo hoje, certamente Ele já preparou de fé e conexão com o teu Criador. A provisão de Deus está para todo aquele que queira experimentar o extraordinário do Deus provedor. Vou falar de novo. A provisão de Deus está para todo aquele que desejar, que ansiar, que buscar, que queiram experimentar a extraordinária provisão de Deus. O que acontece muitas vezes é que ficamos estagnados, parados. Você já esteve, principalmente em Boston, quando passa debaixo daqueles túneis ali? Oh, que prova! O teu Wi-Fi também sai fora, a conexão se perde, e tem que entrar ali no meio do caminho, e você não sabe para onde é, porque tem direita, esquerda, vai reto, tem aqueles negócios todos. Quem já ali se perdeu ali algumas vezes? Eu se perdi algumas vezes. Por quê? Porque trava o GPS e você perde o direcionamento. Então sempre quando eu vou lá, eu uso de estratégia. Uso do carro, uso o meu celular e o celular da esposa, para ver se algum funciona. É assim com Deus também. Você precisa estar conectado dele, para você não perder o direcionamento. E Deus está em movimento. A glória do Senhor, a nuvem de Deus está em movimento. E é preciso estar sensível ao direcionamento do Espírito Santo. Eu usei o termo nuvem de Deus, porque quando o povo saiu lá do Egito e foi para o deserto, Deus falou assim, durante o dia eu vou colocar uma nuvem nos céus, porque é muito calor, para proteger vocês do calor, do sol. E vocês vão seguir essa nuvem. A nuvem é o direcionamento. E à noite, porém, uma coluna de fogo na frente de vocês, para espantar os bichos, né? E porque é muito frio também, para esquentar vocês. Então, o povo caminhava no deserto, seguindo durante o dia aquela nuvem, e à noite seguindo aquela coluna de fogo. E aqui, a chave, o direcionamento é: Deus está em movimento, a sua glória, a sua nuvem, a sua coluna está em movimento também. E por que você quer ficar parado? Tem que ter essa sensibilidade de seguir esse movimento de Deus. Algumas coisas serão movidas de lugar, para que o novo de Deus possa chegar. Todo movimento requer um direcionamento e um esforço. Algumas coisas precisam ser movidas. Algumas atitudes serão necessárias. E essas atitudes lhe tirarão da sua zona de conforto. E haverá um esforço para você experimentar o novo de Deus para a sua vida. O extraordinário de Deus sempre estará diante de você, quando o entendimento dos propósitos e orientações de Deus estiver gravado no teu coração. Entenda isso. Você quer viver o extraordinário de Deus? Ou ser uma pessoa mediana, medíocre, espiritualmente? A palavra do Senhor é tão rica e fala bem clara: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo coração. A ordenança de Deus era para não chover, mas com o passar do tempo o rio secou, no qual o profeta estava ali acampado. Segundo a ordem de Deus,
a seca, não chovia, o rio secou. No versículo 7 e 9, 1 Reis, primeiro livro de Reis, 17, 7 e 9. Leia comigo aí. Mas, passando os dias, o ribeiro secou, porque não havia chuva sobre a terra. Então veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: levanta-te e vai. Vá para Serepta, que permanece em Sidom. Fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que lhe deu o que comer. Entenda uma coisa. Qual foi o primeiro direcionamento de Deus? Sai daí, porque o rei está te perseguindo. Vá para a beira do rio e se esconda. E agora, qual que é o direcionamento? Ali eu vou cuidar de você. O que tem de errado nisso? Nada, o profeta foi e obedeceu a Deus mais uma vez. Mas o que tem de errado com a minha vida e com a tua vida? O que tem de errado é bem simples. Deus te deu uma ordem, e essa ordem foi para você se esconder. Mas o tempo de ficar escondido acabou. Agora a ordem é: levanta-te e vá. Deus está mandando você ir. Você se levantar e ir. Mas você prefere ficar escondidinho. Você prefere se esconder. Elias tinha duas opções. Ele poderia reclamar porque o rio secou, ou alinhar o seu coração no novo direcionamento de Deus. Muitas vezes na nossa vida queremos ficar fazendo rodeios, ficar estagnados, parados, tranquilos, deixa a vida me levar. Mas aí os maranhados de problemas vão começar a cercar a tua casa, começar a cercar a tua vida, e daqui a pouco você está todo perdido, não sabendo o que fazer. Sabe por quê? Por causa disso. Porque Deus está te dando um direcionamento e o seu coração está tão duro, está tão insensível, que já não consegue ouvir a voz de Deus te falando para você: ei, os tempos já mudaram, o tempo para essa promessa já passou, agora eu tenho um novo direcionamento para você. O que Elias fez? Reclamou ou obedeceu a nova ordem? Na maioria das vezes, eu e você começamos a questionar e reclamar quando alguma coisa sai do nosso controle e começa a dar errado. Sim ou não? Começamos a murmurar. Começamos a se preocupar demais. Geralmente, já no primeiro desafio, a dúvida nasce no nosso coração, abalando a nossa fé. E surgindo vários porquês. Por que disso, Senhor? Por que daquilo? Por que o Senhor está permitindo eu passar por isso? Eu não aguento, eu não suporto. Vários porquês. Deus me abandonou, Deus não está comigo. Não quero mais viver. É importante entendermos que seguir o direcionamento de Deus não significa que não teremos desafios no meio do caminho. O que temos que ter em mente é que, mesmo em meio aos desafios, Ele estará conosco, providenciando o necessário. Deus não falou para Elias: ei, vai ali que eu tenho uma redinha, um negocinho bonitinho, um suquinho de maracujá para você no final da tarde. Não, ele teve que enfrentar os seus desafios. Ele teve que enfrentar seus desafios.
Ao todo 3 anos e meio, Elias viveu nesses 2 paralelos. Escondido na beira do rio e indo para um outro país distante, sendo alimentado por uma viúva. Você acha que é fácil? Olhando assim, né? Em poucas linhas que a Bíblia descreve, ó, coisa linda, maravilhosa. Mano, foi 3 anos e meio. Não foi um dia, chegou ali e tal, no outro foi para o outro e tudo acabou. Existe um processo. E muitas vezes esse processo acaba sendo doloroso, sendo muitas vezes desgastante para nós. Mas o Senhor manda te dizer nessa manhã, mesmo que o processo seja doloroso, mesmo que o processo seja desgastante, eu sou contigo e tenho todo o suporte para te oferecer. Elias estava debaixo de uma palavra de Deus. O desafio chegou, mas o seu coração permanece em paz. Eu tenho comigo que o termômetro para saber se você está crente mesmo, sua fé está firmada em Deus, é quando vem os desafios e como fica a sua estabilidade emocional. Porque a palavra de Deus, Jesus falando assim: eu vos dou a minha paz. A minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá, porque no mundo não tem paz. Então, para mim, o termômetro é a paz de Cristo em nossa vida. Se as coisas estão acontecendo de uma forma estranha, que você não está entendendo nada, mas se você está em paz, isso significa que você está confiante em Deus. Agora, se algumas coisas começou a esmurecer, nem deu errado ainda, mas começou, mostrar sinais que vai dar ruim, a pessoa já começa a apavorar toda, já começa a perder a sua fé, já começa a entrar em desespero. Isso é falta de paz. Isso significa que não é Deus que está no controle, é você, é o seu emocional. E quando Jesus, depois de ressuscitado, né, ali, antes de subir aos céus, ele disse bem assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, uma autoridade espiritual. Eu tenho um reconhecimento espiritual. E essa autoridade espiritual me dá gabarito, me dá condição de ter toda a autoridade na terra também. Eu vou... Numa outra passagem ele dizendo: eu preciso ir para preparar morada para vocês, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. É preciso que eu vá, porque ele, quando estava aqui, Jesus estava somente como uma pessoa, ele não era onipresente, ele estava só ali naquele lugar, era ser humano como eu e você, sim ou não? Mas ele precisa ir para que a graça de Deus abundasse, transbordasse toda a humanidade, com a descida do Espírito Santo, para que hoje o Espírito Santo pudesse morar no meu coração, morar no teu coração. Quem está entendendo? E veja só, quando o Espírito Santo vem, ele começa a colocar os frutos do Espírito em nós. E dentre eles, qual é? Paz. Domínio próprio. E mais 7, são 9. Mas ele gera em nós a paz. Ele gera em nós o equilíbrio emocional, que é o domínio próprio. Então, não entra na minha cabeça, se as coisas estão indo mal e nós estamos perturbados com isso, significa que quem está no controle é nossa velha natureza. Quem está no controle é você mesmo, não é Deus. Porque se fosse Deus, o Espírito Santo estava colocando paz no seu coração e um equilíbrio para você ter a sabedoria. O que acontece aqui? Gastamos a nossa energia
focado no problema. Isso é atitude humana, gastando a nossa energia emocional com o problema que surgiu. Quando você é direcionado por Deus, o Espírito Santo que nos dá o equilíbrio, o domínio próprio e a paz, Ele também nos dá a sabedoria. E você vai gastar a energia buscando solução para o problema. É diferente. Você vai se matar emocionalmente olhando para o problema, que é a coisa que aconteceu. Sendo que Deus está falando, gaste a sua energia buscando solução para isso. E não questionando o porquê disso aconteceu. Quem está comigo aqui? Elias estava debaixo de uma palavra de Deus, e o desafio chegou, mas o seu coração permanece em paz, porque o profeta sabe que aquele que direciona também traz a provisão. Aquele que direciona traz a provisão. Diga assim: aquele que direciona a minha vida, Ele também trará soluções, provisão, suporte para tudo aquilo que eu necessitar. Aplauda ele aí. Ele merece uma salva de palmas. O profeta poderia reclamar porque o rio secou, mas o discernimento dos tempos e propósitos de Deus faz toda a diferença para quem tem o coração conectado em Deus. Entendeu ou não? Ele poderia reclamar, mas o discernimento, o entendimento de tempos e propósitos, entenda isso, discernimento e entendimento de tempos e propósitos faz toda a diferença para quem tem o coração conectado em Deus. Você precisa entender o tempo. E em Eclesiastes, o sábio Salomão já dizia assim: há debaixo do céu tempo para todas as coisas. Naquele momento. Propósito aí que está meio travado. Cadê o Pedrão? Um dia desse ele ligou para mim: pastor, isso e aquilo outro, como é que faz? É isso aqui, Pedro, ó. É isso aqui. Entender a essência de Deus é o quê? Entender tempos e propósitos, porque existe um tempo e propósito debaixo do céu para todas as coisas. Você vai saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando você tiver o seu coração conectado no trono do Pai. E o interessante é que tem muita gente presa numa palavra que foi lançada muito tempo atrás, um direcionamento que foi lançado lá atrás, um planejamento que foi feito muitos anos atrás. Mas o tempo daquela palavra, daquela promessa, daquele planejamento já chegou ao seu final. Já tem coisa nova de Deus para você. Já chegou um outro alinhamento. Mas o que acontece? A mente, o coração do homem, da mulher, ainda estão presos no direcionamento anterior. Só um exemplo. Conheço a vida de poucos. Mas tem gente que já foi casado 1, 2, 3, 4, 5 vezes, 7. Tem um cantor lá, né? Que é 7 vezes. O cara está no 7º relacionamento, mas o coração dele ainda está preso lá no primeiro. Como que vai dar certo? Como vai dar certo? O camarada abriu a companhia, não deu certo, abriu outro estilo, não dá certo. Por quê? Porque ele ainda está preso lá naquela frustração que teve no primeiro. É preciso nos libertar de alguma coisa. Deus precisa mover alguma coisa dentro de você para as coisas funcionarem.
Você precisa entender isso. Existem coisas que acontecem no meio do nosso caminho, na trajetória da nossa vida, que nos marcam, deixa ferida. Ó, tem um livro assim, hein? E acontece que isso vai te bloquear se não houver uma liberação, de um perdão, de um desbloqueio sobre isso. É preciso ter esse entendimento. Em algum momento a orientação do profeta era para ficar ali, mas agora a ordem é levanta e vai. Ouvir a voz do Senhor é essencial para reconhecer o cuidado dele. Qual foi a atitude de Elias? Levantou e foi. Muitos de nós reclamariam. Sabe por quê? Porque é natural do ser humano reclamar e embravecer quando é instigado a sair da sua zona de conforto, sendo confrontado pelos desafios. Elias não reclamou, porque o seu coração estava alinhado no propósito. Quando você estiver reclamando, significa que você não está alinhado no propósito. Desafios virão, dificuldades virão, no relacionamento principalmente, haverá conflito, desgastes, porque é duas cabeças pensantes. Mas existe um propósito, e as coisas não podem fugir desse propósito. Quando o seu coração estiver ligado no coração do Pai, o direcionamento de Deus para a sua vida não será um peso, mas sim um bálsamo trazendo refrigério para a sua alma. Quando eu vim para a América, eu fiquei aqui 8 meses longe da minha família. Pensa no menino que sofreu aqui sozinho, gente do céu. Acostumado a andar com a família e tal, de repente você pega sozinho. Mano, eu pensava numa coisa, em alguns porquês de Deus. No primeiro culto, na primeira oportunidade, Deus levantava alguém para falar comigo. Você está pensando nisso, nisso, disso. E Deus manda te dizer isso, isso, isso. Cara, você vê o cuidado de Deus cuidando de você. Isso te fortalece, isso te dá ânimo. Assim, cara, eu realmente estou na direção de Deus. Eu realmente estou debaixo de um direcionamento de Deus. E eu vou me firmar aqui porque Deus está comigo nesse propósito. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Buscar o direcionamento de Deus e firmar nesse propósito. Muitos de nós entramos em confronto com Deus porque não reconhecemos o novo da parte dele. Deus tem algo novo para mim e para você, mas não há um reconhecimento disso. E continuamos vivendo o velho. Na maioria das vezes isso acontece porque o nosso coração já não está mais no propósito estabelecido dele. O maior problema é que queremos andar com Deus, preste atenção. O maior problema meu e seu é que queremos andar com Deus com coisas terrenas, conectados, espirituais. São vivenciadas por pessoas espirituais ligadas em Deus. O que Jesus, num papo com uma samaritana, ele disse quando foi questionado aonde é o verdadeiro lugar para adorar a Deus? O que ele disse? Em verdade vos digo, Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade é crendo, né? Com veracidade nisso. Esse é o nosso maior problema. Esse é o nosso grande desafio. Querer andar com Deus ligado nas coisas terrenas. Quando você reconhece a voz do seu Criador, então você consegue perceber que isso se faz essencial para reconhecer o cuidado dele, que já está preparado algo novo.
Equipe de louvor, por favor. Deus orientou o profeta Elias para ir para um outro lado. A cidade de Serepta não fazia parte de Israel. Era uma cidade que ficava em outro país, em Sidom. E lá foi ele. De vez em quando, Deus coloca alguém em nosso caminho para nos ajudar. Mas nem sempre essa ajuda virá de pessoas próximas de nós. Por quê? Cada um cuidando do seu próprio interesse. Jesus faz um comentário sobre isso. Jesus, Lucas 4:24, ele diz assim: de fato afirma a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome sobre a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser em uma viúva em Serepta, de Sidom. Às vezes a ajuda vem de fora, porque os de dentro estão ocupados demais com seus próprios anseios. Peraí, você está pensando que eu estou falando do outro, né, que não quer te ajudar. Escuta isso. Deus em algum momento levantará alguém de fora para ajudar quem está do teu lado. Sabe por quê? Porque você está preocupado, ocupado demais com as suas próprias coisas, e não terá tempo necessário para estender as mãos para quem está próximo de ti. Esquecemos que existe um reino, algo maior, além de seu propósito, do seu próprio benefício. Fique feliz, queridos, quando seu telefone tocar, procurando por socorro. Alguém ligando para você pedindo aí ajuda, um conselho, alguma coisa que você possa fazer. É Deus te dando oportunidade de ser reflexo dele na terra. É uma oportunidade de manifestar o caráter e o amor de Deus através da sua vida. Quem entendeu? Diga amém. Diga glória a Deus. Deus seja louvado.